Bem-vindo ao podcast, o Pod Autor, o Pod Professor, nosso podcast da educação. Bem-vindo, aqui nós somos da comunidade Professor Autor. Eu sou servidor pesquisador do INEP, meu nome é Robert, sou psicólogo. Estamos com o professor Alexandre, Geografia, mestre, doutor em Geografia, doutorando, né? Nós estamos aqui, também é servidor do INEP. Nós estamos conversando sobre educação, sobre a nossa área, a avaliação educacional. Nós estamos fazendo isso para a comunidade Professor Autor, um trabalho voluntário que nós fazemos para chegar até os professores. O tema da avaliação educacional, que é um tema da educação que exige professores, é exclusivo para professores e exige professores que queiram ocupar esses espaços para além da sala de aula. Então, nós estamos conversando sobre isso. Não teremos informações sigilosas dessa vez, mas teremos informações importantes que quem está na educação, né, deve ter muito interesse e não chega até vocês. Assim, os órgãos do MEC, o MEC, né, não tem essa vocação de fazer marketing, de espalhar a informação de uma forma, né, democrática e assim, eles fazem o esforço, mas não conseguem, pela própria natureza da instituição. Nós estamos levando, então, essas informações mais específicas do campo da avaliação educacional. Então, vamos lá. Professor Alexandre, bem-vindo. Obrigado, Robert. Fico feliz com o convite de estar aqui de novo, não é a primeira vez que eu venho. E acho que você tocou um ponto aí que eu acho importante, que a gente só fala coisas públicas e publicadas. Só que a profusão de quantidade de informação, se você for olhar no Diário Oficial da União, todo dia que o Ministério da Educação, que o INEP, que o FNDE produz, e mais tudo que as nossas universidades produzem em termos de conhecimento é gigante. Então, é uma profissão, acompanhar Diário Oficial de Pública da área de educação. Porque o que vocês fazem aqui, o que a gente vai trazer para vocês é uma curadoria de qualidade, né? A gente está no campo, a gente sabe o que é relevante, o que é acessório, e a gente traz só o ouro aqui, né? O campo, principalmente, é a pós-graduação em avaliação educacional, que nós temos, né, o curso com melhores especialistas do país e pesquisadores do INEP, e é uma pós-graduação que posiciona o professor nesse campo de uma forma consistente, especialista em avaliação educacional. Então, é desse campo que a gente está vindo e a gente vai falar sobre isso. Exatamente. O campo da avaliação educacional. O que está acontecendo na avaliação educacional do país, Alexandre? Não, então, se você colocar em perspectiva, Robert, tem muita coisa acontecendo na superfície e na profundidade, né? Na superfície você tem novas políticas, por exemplo, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que traz um conjunto de ações para avaliação educacional incrível, substantivo, que a gente tem que falar um pouco sobre isso. É aquele projeto que saiu, aquela lei, Exatamente, é o decreto 11556 de 2023 agora, do governo Lula, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Esse aí é que fala que o Estado que vai cuidar da avaliação? Exatamente. Então vamos explicar isso para o pessoal, que o pessoal não está sabendo, não. Esse decreto, ele traz, né, todas as orientações, as diretrizes dessa nova política, e ela tem uma dimensão só para o campo de avaliação. E nessa dimensão da avaliação, ele traz inúmeras novidades. Então, vamos lá. Hoje, né, a União faz o processo de avaliação educacional. No INEP faz o SAEB, isso, faz o ENEM, isso, faz o ENAD, faz o INSEJA, faz o CELP, faz todas as avaliações educacionais. O INEP faz tudo, tá? Isso. Faz tudo para todo mundo. E aí o SAEB é 5º e 9º ano. Língua portuguesa e matemática. E mais o segundo, aí amostral. Agora a alfabetização. Isso. É amostral. E o terceiro ano médio nacional também. Da alfabetização é lá no 2º ano. Isso. E amostral. E o ensino médio também lá em cima é amostral. Exato. Né? O Enem é para quem quer
E o SAEB quinto nono é universal. Exato. Ali com aqueles limites todos. Mas isso, mais ou menos universal, né? Mas com os limites do universal, mas é. Isso. E a gente está falando de uma mudança nesse quadro aqui da avaliação, do sistema de avaliação da educação básica, do sistema nacional. Exatamente. Não é isso? Por que ele traz inovação? Primeiro, porque ele traz a responsabilidade de avaliação anual para a língua portuguesa e matemática, mas é um compromisso de avaliação censitária anual sob a responsabilidade dos estados. Então, isso é uma novidade. Então, não é o SAEB que vai fazer todo ano. Exato. Mas os estados vão ter a responsabilidade por executar essas avaliações de língua portuguesa e matemática anual. Mas com uma orientação do INEP. No sentido de que o INEP precisa estabelecer os mecanismos para que essas avaliações que vão ocorrer nos estados, elas sejam comparáveis entre si e o INEP possa, de alguma forma, trabalhar esses resultados. Sim, né? é uma forma de você garantir uma qualidade, né, técnica, né, para o processo. Porque você dá os parâmetros técnicos, né, o INEP. Exato. E aí os estados vão se aproximando, vão se adequando, né? Exatamente. Lembrando que o INEP, em outros momentos históricos, no SAEB, a gente teve problemas de avaliações pontuais, tipo um caminhão foi roubado, depois que já tinha realizado a avaliação com um malote XYZ de um determinado conjunto de municípios, e para que aqueles municípios não fossem prejudicados, a gente usou os resultados da avaliação estadual que acontecia naquele estado, como o resultado da avaliação do SAEB. Nós fizemos isso em mais de uma vez, público e publicado. Isso até foi motivo de celeuma, porque outros municípios enfim, tem a ver aí com a disposição dos municípios e os rankings que colocam os melhores municípios, gerou um calor isso. Mas a gente já fez isso em outro momento. E por que a gente fez? Porque seguia a mesma régua, né, do SAEB. Sim, mas esse calor vai aumentar, porque agora esse crivo ali a nota de desempenho da aprendizagem determina recurso do Fundeb. Exato. Agora o calor aumenta. Exatamente. E para isso aumenta a responsabilidade do INEP em estabelecer mecanismos que possam, de fato, aferir se aquelas avaliações que acontecem nos estados têm esse grau de fidedignidade, de acurácia, de medição. Qualidade técnica. Exatamente. Então, é algo sofisticado, é algo novo, mas é algo que o Brasil precisava há muito tempo, o Robert. Porque, assim, eu acredito que aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que é um desperdício de recurso público você ter uma avaliação nacional, uma avaliação estadual e, às vezes, uma avaliação municipal. É um desperdício de tempo, de recurso público. A gente teve casos, por exemplo, em São Paulo, município de São Paulo, alguns períodos você tinha a Prova São Paulo, você tinha o SARESP e você tinha o SAEB. Então você gastava quase um mês, cada semana, uma avaliação dessa para poder chegar num resultado similar, já que todos usavam a mesma régua. Quantos termômetros você precisa para saber que o paciente está com febre? Exatamente, esse que é o ponto. Você não precisa medir o paciente de hora em hora para poder saber que ele está com febre ou não. Então, é isso. E essa analogia é ótima, essa analogia do termômetro, né, Robert? Porque agora, com essa organização, isso pode ser coordenado, né? Exatamente. Isso pode ser racional, né? Exato. E aí você não tira a possibilidade do Estado, por exemplo, Robert, além das avaliações que faz, que são essa de caráter nacional, língua portuguesa e matemática, incluir alguma outra coisa que seja do interesse do Estado, de acordo com a realidade regional. Ele pode ter alguma política estadual que ele queira avaliar, alguma dimensão, e aí ele incorpora ali, não deixa... Não é rígido. Exato. Tá, mas o que significa isso aí, esse novo cenário, para o professor? Porque nós estamos falando para professores. Exato. O que significa isso para os colegas? Eu vejo muita oportunidade para os professores. Por quê? Porque se você vai ter esse processo de avaliação anual e ele tende a chegar mais rápido para o professor, isso significa que o professor vai ter, de fato, um instrumento adicional para ele poder problematizar a qualidade do aprendizado que ele tem em sala de aula com os colegas professores que estão ali com ele naquela escola, pensando no desafio da alfabetização, por exemplo.
Tá, tem acesso mais rápido ao termômetro. Isso, exatamente. Não precisa demorar 9 meses, como a gente demora hoje, para ter acesso aos resultados do SAEB. Do SAEB. Entendeu? Então, você demorar 9 meses para ter o resultado do termômetro, vamos combinar que é um pouco demais. Né? Eu brinco que a opinião pessoal minha também, que a gente tem dados históricos, a gente não tem dados para gestão com o SAEB, porque é um delay muito grande. A gente precisa, de fato, saber, né, se a avaliação é feita ali em novembro, outubro, a gente precisa ter, antes do início da aula, essas informações para poder fazer uso no planejamento escolar. Sim. Se você não planeja no próximo ano, você vai planejar quando? Exatamente. Na turma que vem 2 anos depois? Exato. Não faz sentido, entendeu? Para o processo de gestão. E eu acredito muito que a avaliação ela tem um papel de gestão muito importante. Ela não é só um indicador e um termômetro. Ela serve para o processo de gestão. Ela ajuda a dar um instrumento objetivo de informação externo àquela escola para ajudar ela a pensar no desafio. Não que ela já não saiba. Robert, vamos combinar? Eu já falei isso outras vezes. Cada professor em sala de aula sabe direitinho qual é o aluno que aprende e qual que tem dificuldade. Sabe. A grande questão é qual é o apoio que esse professor tem para a direção da escola e para a Secretaria de Educação pensar uma estratégia para garantir o direito de aprender desse que tem dificuldade. Sim. E quando você fala de aprender as habilidades que estão previstas como sendo habilidades mínimas a que ele tem direito. Ou seja, nós temos um conjunto de informações que o professor pode usar no seu planejamento para melhorar o aprendizado das habilidades que o aluno não demonstra dominar. Exato. Então, agora, ok. Outro impacto para o professor que está nos escutando. Quando a avaliação se descentraliza e vai para os estados... Aliás, o decreto fala aí sobre o município também, né? Isso, os municípios eles participam ou aderindo à avaliação estadual ou criando um sistema próprio. E aí você tem uma vascularização dessa avaliação até o município. Coisa que hoje, inclusive, nem no INEP a gente consegue chegar, porque quando a gente fala daqueles limites, até onde o SAEB chega, escolas com 10 ou menos estudantes não chega. Não é universal, de fato, assim, então, não é universal. Exato. É universal com limite. E a gente sabe que municípios menores, áreas rurais, essa avaliação que a gente no INEP, né, não chega, essa avaliação estadual pode chegar. E aí eu acho que é um ponto que dá para a gente trabalhar aqui, que impacta o professor. Quer dizer, à medida que vasculariza mais, que chega mais próximo de pequenas unidades escolares, você consegue ter uma visão mais iluminada do conjunto e do desafio. Tá, isso é importante. Agora, outro impacto. Quando você vasculariza a avaliação até o município e a responsabilidade e a execução e a estrutura, você precisa de pessoal para fazer isso acontecer. Exato. Quem é que faz isso acontecer? Então, eu acho que isso o próprio Fundeb trouxe, já implícito, e nem tão implícito, já ficou meio explícito, que é preciso aumentar a musculatura das secretarias estaduais e municipais para estar trabalhando essa questão dos indicadores e dos resultados das avaliações. Então, quer dizer, não dá mais para a secretaria ser uma consumidora apenas dos resultados, sem que ela tenha uma estrutura de análise, de interpretação e de encaminhamento. E de crítica, né? Para poder fazer a crítica, inclusive, né? Então, você pode ver, por exemplo, municípios que tenham educação escolar indígena. É uma especificidade que precisa ser trabalhada. Quer dizer, o SAEB não vai trabalhar. Como é que vai ficar isso na avaliação estadual? O município precisa ter a capacidade de fazer a interpretação e o uso das regulamentações para ver se entra com a educação escolar indígena, como que entra, qual que é a preocupação que precisa ter. E aí eu estou dando só uma dimensão. Aí tem assentamento, tem região quilombola, tem N, porque é isso, a especificidade... Tem as escolas multisseriadas, tem... Exato. Tem muita coisa. Agora, qualquer profissional dá conta disso? Não,
A gente, por exemplo, no INEP, você é testemunha, a gente passou por alguns anos de processo de aprendizagem prática, ralando, sem ter um processo de formação estruturado que nos desse esse background, essa capacidade de poder não só consumir os resultados, mas produzi-los também, entendeu? Então, precisa ter um processo sistematizado de formação para esse desafio, não tá... Então, olha, abre espaços na rede municipal e nas redes estaduais para especialistas em avaliação educacional. São espaços exclusivos para professores. São espaços que precisam de educadores para construir esse corpo de análise, de crítica e de operação dessas avaliações, em nível estadual, em nível municipal. Nós estamos falando de oportunidade de carreira. Nós estamos falando de espaços para serem ocupados. Para além da sala de aula. Assim, não precisa ser exclusivo, né? Você pode ter uma carga horária de sala de aula e trabalhar no núcleo de avaliação, mas é um espaço importante e só professores podem ocupar. Exatamente. E se você for olhar, o desafio ele tem várias dimensões, né, Robert? Tem uma dimensão que é da normatização. A gente tem um conjunto robusto de normas, é o que eu estou falando. Se você vai no Diário Oficial da União, todo dia tem portaria, tem decreto, tem regulamentação. Sim. E tem novidade, tem processos que esse espaço precisa estar atento e acompanhando. Tem todo o processo de preparação, de aplicação, de disseminação dos resultados. Que é a operação da máquina logística. Exato, que é outra coisa que precisa cuidar. E mais, como isso tem rebatimento, inclusive na distribuição de recursos, Robert, isso é um espaço cada vez mais central, quer dizer, é esse espaço que vai estar cuidando para que, de fato, o resultado do município nas avaliações seja verdadeiro, seja um retrato da realidade. Porque ela pode estar perdendo dinheiro se não estiver cuidando disso. Sim. Assim, se você está no município, se o professor está no município que tem um IDEB baixo, é uma oportunidade mais relevante ainda. Por quê? Porque melhorar o IDEB baixo é mais fácil. Exatamente. A gente tem acompanhado aí alguns municípios que já têm um IDEB maior. E aí a complexidade do desafio aumenta. Olha, que você levar o IDEB de 7 para 8, tem que fazer muita coisa, é muito esforço. Exatamente. É um esforço que você não imagina. De 4 para 6, a gente tem mais ou menos o mapa do caminho, a receita do bolo. É trivial, faz isso, chega lá. Mas faz isso. E aí esses municípios que têm esse IDEB mais frágil, eles têm o professor tem mais oportunidade. O especialista em avaliação tem um campo aí largo para se espalhar. Exatamente, né? Exatamente. E isso tá dado, é um dado da realidade e não vai mudar, porque está constitucionalizado o Fundeb, o regramento constitucional do Fundeb permanente já está inscrito, é quase que inscrito na pedra, porque... Para mudar a Constituição é um quórum qualificado, é muito difícil e não vai ser feito no curto prazo. Então a gente pode esperar aí para os próximos 10, 15 anos a consolidação desse processo. A gente está falando de políticas meio de política de Estado, né? Não é de governo. Exatamente. A BNCC veio, consolidou, veio o Fundeb amarrado, está vindo recurso, portanto, aí vem a política de avaliação... Não tem para onde correr. Isso só vai, assim, ser consolidado. Exatamente. Vai ser... É um grande transatlântico, né, Robert? Um grande transatlântico. Que vai numa direção, ele vinha num caminho... o governo, não digo o governo, né? O Estado, por meio do Congresso Nacional, redirecionou. Mesmo retrocesso, que é aparente retrocesso, quando você dá uma parada na reforma do ensino médio. Sim. Volta o SAEB para a matriz 2001 esse ano, não muda a matriz agora. Mesmo quando você dá essa parada, é uma parada que não é parada, é só um leve redicionamento para poder... Porque você está com um elefante numa loja de louça andando. Exatamente. Né? Não é pequena a quantidade de energia que você tem que colocar para poder redirecionar toda essa estrutura, né? Tu sabe que eu sou do Rio de Janeiro. Meu pai era marítimo.
Ele andava em navio mercante. Eu conheço todos os portos do Brasil, eu conheço. Da América do Sul eu conheço. Os principais portos da América do Sul eu conheço. Que a gente nas férias, minhas férias eram no navio. Deixa eu te contar uma coisa. Tu sabe como é que o navio muda de direção? Eu sei que demora e é difícil, né? A gente tem essa dizer que a direção do navio é difícil. Tem um leme lá atrás do navio, não tem? Tem. Então, não é o leme não, tá? O leme não dá conta de fazer essa mudança. Porque o leme, imagina um transatlântico enorme, aquele transatlântico cruzeiro. Inclusive meu filho, agora, ele está trabalhando num cruzeiro. Está na Europa. Muito legal. Mas aí, imagina um cruzeiro daqueles enormes, né? Que tem que mudar de direção. O leme do navio é um prédio de 5 andares. Você não muda aquilo apertando o botão e ele vai fazendo e vai virando. Não é assim, não. É mais ou menos um sistema educacional de um país como o Brasil. É um transatlântico, um cruzeiro enorme. Alguma coisa que tem um leme de 5 andares. É um prédio de 5 andares. Então, o leme... ele só muda se você mudar um pedacinho aqui atrás, chama guia. Você muda aqui, tem um nome lá, eu não sei o nome direito, mas tem uma guia aqui atrás. Você muda a guia e essa guia é que faz mexer o leme. Olha. Você não tem um motor para mexer o leme. Você tem um motor para mexer a guia. Certo. E a guia faz mexer o leme. E aí o transatlântico vai para o lado que você quer. E aí quando você quer mudar, você muda a guia aqui. Certo. E aí ele vai para o outro lado. Então a guia é só um pedacinho do leme. E muda o leme, faz o leme acompanhá-la, né? Faz a força da água lá acompanhar o prédio de 5 andares. Então é igual à educação brasileira. Você tem uma política que já vem de alguns anos, construindo um processo de melhoria, e a melhoria está acontecendo, a gente está vendo. O IDEB, ele aponta, né, que veio lá do 3 e pouco, veio para o 4, veio para o 5, está indo. A gente vê isso bem mais fácil nos anos iniciais. Exato, né? Que é uma política de responsabilidade do município. Então, as redes municipais têm essa resposta mais consolidada, né? A política de avaliação, de melhoria. E agora nós precisamos chegar a isso nos anos finais do fundamental e no ensino médio. E no ensino superior, porque no final é quem forma os professores. Exatamente. Então, esse processo é o leme do navio, que você altera a guia, e a guia, normalmente, assim, uma guia importante é a avaliação educacional, né? E essa é uma boa analogia, porque, de fato, você consegue, por meio de uma mudança na avaliação, e no caso da mudança que se quer na avaliação, ela nem é preditora, ela é um ajuste para que ela esteja alinhada ao que está previsto na Base Nacional Comum Curricular. Aliás, 3 coisas que precisam conversar na mesma página, e infelizmente a gente não tem. Avaliação, currículo e livro didático. Verdade. Se essas 3 coisinhas não tiver na mesma direção, a gente tem problemas. E, de fato, por quê? Porque, por exemplo, a avaliação que não está alinhada ao currículo, ela está medindo uma coisa e dando uma informação que não é um retrato do que deveria estar sendo trabalhado. Por isso que a mudança na matriz do SAEB é inevitável. Ela vai acontecer. Só não fizeram, não vai acontecer este ano por conta do último ciclo lá do PNE. A outra coisa é o livro didático, né? Quer dizer, um livro didático que não está alinhado à Base Nacional Comum Curricular. E vamos fazer uma autocrítica aqui, Robert. A gente precisa olhar para os nossos livros didáticos e ver, de fato, qual foi o ajuste efetivo. Mas as editoras estão botando lá, ó, alinhado a BNCC, ela bota carimbo na frente. Mas aí ele pega o mesmo livro e só diz, aqui está a habilidade XYZ e não muda o texto. Exatamente, é o livro da minha filha lá, das minhas filhas lá. Eles só acrescentaram uma página a mais, dizendo que aquele capítulo tem as habilidades XYZ. Eu paguei lá caro, rapaz, no material da minha filha na escola particular lá, que ela tá, e aí tá escrito lá, alinhada a BNCC, e eu fui olhar, e eu não vi diferença do livro do ano passado, do livro do ano, botaram só o carimbo, entendeu? Pois é. Então, essas duas políticas, elas precisam estar alinhadas ao currículo, né? E isso é uma chave de sucesso. E, inclusive, tem muito estudo internacional falando que uma das chaves do sucesso
de sistemas educacionais exitosos é esse alinhamento. Inclusive, tem estudo que faz tipo assim, ó, um IDH de alinhamento, né? É o sistema que está completamente alinhado. Avaliação, currículo e livro. 0, um eventual sistema que está totalmente desalinhado entre avaliação, currículo e livro. E você consegue medir esse alinhamento. Tem estudos que mostram isso, entendeu? Nós sabemos de onde viemos. A gente pode falar pela avaliação, né? Que está num esforço gigante, inclusive, para poder fazer esse alinhamento. Então é isso. Eu acho que abre esse espaço para a avaliação educacional. Esse espaço da avaliação educacional, para além da sala de aula, é para professores. Abre espaço assim, enorme nos estados, porque todo estado tem que ter um núcleo forte de avaliação educacional, porque senão não consegue conduzir lá seus 30, 40, 60, 200 municípios. Exato. Porque você tem que não só fazer uma avaliação ali, né, da alfabetização acontecer, como você tem que motivar que todos os municípios usem aquilo para melhorar o processo. Então, sem uma... E, Robert, estamos falando só de alfabetização, mas a responsabilidade do acompanhamento, ela perpassa toda a educação básica, né? Sim. Então, quer dizer, para além disso que o eventual núcleo, né, de avaliação vai estar na alfabetização, tem várias outras coisas que vão estar acontecendo. E o que acontece nos anos iniciais, que é uma melhoria, né, que está acontecendo, que a gente está vendo, tá chegando a meta lá do IDEB, está vindo, precisa acontecer nos anos finais. Exatamente. E é o que é difícil. É o que está difícil. Essa passagem, né, da unidocência, das séries iniciais, para múltipla docência nas séries finais, é algo sobre o qual a gente pouco tem falado e sobre o qual está boa parte da explicação, inclusive, da dificuldade que a gente tem tido no ensino médio. Nosso ensino médio está patinando faz 20 anos. Nós temos uma reforma do ensino médio aí que está um calor danado, uma celeuma, né? Tem todo um debate em curso acontecendo e que a gente precisa falar mais sobre isso. É a guia do leme do navio. Tem que ajustar a guia, porque se mexer demais, o navio vai muito longe, depois não volta, depois vai bater. Entendeu? Então, precisa realmente voltar a discutir a reforma do ensino médio, realinhar, calma, né, para ir com mais segurança, porque mexer nessa estrutura enorme de uma vez não é fácil. Eu faço aí uma crítica à reforma que foi feita lá em 2017, 2018, foi feita por medida provisória, não respeitou, né, o arranjo clássico que a gente faz, porque assim, uma boa parte, Robert, do sucesso de uma política num país como o Brasil tem a ver com essa palavra chamada pactuação. Se você combina com todo mundo, como a gente fez no Plano Nacional de Educação, a gente ficou 4 anos discutindo o Plano Nacional de Educação, 2010, 2014, mas saiu uma lei que todos se sentiram contemplados nela. Isso ajuda... Compromissados. Isso ajuda a dar essa tração para poder provocar mudança. A reforma do ensino médio não respeitou esse princípio. Veio por medida provisória e isso... digamos assim, a gênese do problema da reforma. Ela precisa ser combinada. Tu anda nesse meio político, né? Tu estuda esse processo político lá. Tu tá na Câmara agora. Sim, agora eu tô na Câmara. Tá bom. Tu já foi secretário de Educação? Sim, já fui secretário municipal, já trabalhei em secretaria estadual, já trabalhei na secretaria distrital. Enfim, eu já passei por todas as esferas da gestão educacional e eu consigo entender essa dinâmica, entendeu? E aí, para não me alongar, não dá para pensar em reformas educacionais que não passem por um processo dialogado, de pactuação. Tá, entendi. Então, tudo que é pactuado tende a durar mais. Exatamente. É o guia do leme. Tudo que é combinado não é caro. Então é isso, nós estamos falando de um espaço para os professores que podem se apropriar disso, devem se apropriar disso. E olha, a gente tem aí o INEP abrindo concurso agora, tem o MEC abrindo concurso. O concurso está autorizado, assim, ano 2023 que nós estamos agora. Eu acho que esse ano ainda sai. 2023, não, o INEP e o MEC e o FNDE e a CAPES tem 6 meses para executar, porque já foi autorizado. Então, a gente, assim, 2024, nós estamos falando agora de um concurso que já houve em 2023
E que muitos professores entenderam que era uma oportunidade e vieram para o Brasília, para o INEP, para a FNDE, para a CAPES. Cada um tem 50 vagas e vai ter mais, porque 50 foi só... Sim, o começo. Tem a lista de espera. Exato. E 220 vagas para o MEC. Então, assim, já estão aqui, esse pessoal já fez o concurso, já e a está gente em está Brasília. precisando muito, porque o INEP, por exemplo, falo pelo INEP, tu sabe, a gente está com um déficit de equipe, a gente tem um conjunto cada vez maior de responsabilidades, né? Sim, as avaliações se multiplicaram e o pessoal diminui. Exatamente. Então, eu não vou queria falar não, mas daqui a 3 anos sou eu que saio, porque eu sou aposentar também, tá? Essa sempre é uma expectativa, né? Expectativa de direito da gente se aposentar, Robert. Não, eu tô na lei, rapaz. Já estava com a idade, eu tô na lei, na transição. Eu tô na transição, então eu caio lá. Então tá bom. Já contei o tempo, inclusive, tá lá anotado. Não, mas aguenta aí que a gente precisa de ti. Mas então a gente está falando de uma realidade que está se multiplicando e assim, não é só aqui, os municípios vão abrir essas oportunidades, os estados vão abrir. Agora, Brasília, o pessoal está aqui, olha, a carreira de Brasília ganha mais de 7 mil líquido, né, para você se instalar aqui, aí você vai fazendo. Esses órgãos apoiam, né, a qualificação, mestrado, titulação, mestrado, doutorado, e aí vai acrescentando R$1.200, R$1.500. A gente tem retribuição por titulação. E aí você tem, assim, é uma renda boa, não é uma renda ruim, é uma renda de Brasília. Na nossa época, a gente pagou 3 turmas de 20 alunos. Em mestrado na Federal de Juiz de Fora, na Federal de Santa Catarina. Sim. Não, e agora já tem muitos programas aí na educação, já tem. Sim. E até em Lisboa, nossos colegas foram fazer mestrado até em Lisboa. Não, tem. Doutorado em Lisboa, então tem muito espaço. Nós estamos aqui falando para professores e a gente tem essa realidade política, esse campo da avaliação educacional é um campo político de disputa, né? Sim. Nós temos essa realidade que não é só a política, é a operação. Sim. E é o aspecto pedagógico, exatamente, que é o aprendizado, é você entender como transformar o processo de ensino em um ambiente de aprendizagem. Sim. Em resultado de aprendizagem. Parece que não, mas essa mudança de paradigma de você falar do processo de ensino para o processo de aprendizagem, né? Quer dizer, partir sair da perspectiva de que eu ensino para a perspectiva de que o aluno tem que aprender, parece que não, mas é uma mudança substantiva. Sim. É o foco do professor que o aluno aprenda. Não, eu acho engraçado quando a gente falava assim, mas eu ensinei isso, eu falei sobre isso. Ele é que não aprendeu. Que é a coisa da comunicação, né, Robert? Comunicação não é o que eu falo, é o que você entende, né? Não, ensinar não é falar sobre. Ensinar não é falar sobre. Ensinar é você garantir que o outro aprenda. A aprendizagem acontece quando você muda. Exato. Ou você muda o pensamento, ou o sentimento, ou o comportamento. Se você não mudou nada, é porque você não aprendeu nada. Sim. A escola precisa criar situações para que a pessoa mude. Ela entra de lá sem saber ler e escrever, começa a ler e escrever. Começa a ler e escrever palavras e depois começa a ler e escrever o mundo. Sim. Aí precisa... Esse processo de aprendizagem é um processo de mudança. E o aluno que entra numa aula e sai no final dessa aula sem ter mudado nada, não aprendeu nada. E você falou tudo. Mas você, professor, falou porque você quis. Ninguém te chamou aqui para falar nada. Nós chamamos, a rede chamou o professor para que o aluno aprenda. Não é que para o professor ensinar. Ô, Robert, e aí só fazendo gancho com algo que você falou no começo, que é essa questão das licenciaturas e da importância da formação no ensino superior. Que até que ponto as nossas licenciaturas oferecem aos nossos futuros professores tecnologias que os permitam fazer isso que você está falando. Qual é a carga de métodos? A responsabilidade está aqui no município, está aqui no estado e já está aqui no nível superior na União. Exatamente. Como que políticas são essas que vão fazer com que a formação de professores garanta a melhoria do
do processo desde lá de baixo. E aí eu pergunto para você, mas e aquele professor que já foi formado e que está em sala de aula? Bem, formação continuada. Formação é o nosso trabalho, é o nosso serviço. Formação continuada. Professor autor. Esse é o... Porque isso, né, Roberto? A gente não deve parar de aprender nunca. Isso. Porque o mundo está mudando cada vez mais rápido. Então tá beleza. Ok. Estamos falando para professores, você que está ouvindo aí, muito obrigado pela sua audiência. Agora o Alexandre vai falar suas palavras finais. Já acabou, Robert? Não acredito! Você vai me convidar de novo. Não acabou, é só uma interrupção para a gente fazer o próximo tá outro certo. dia. Robert, eu queria agradecer a todo mundo que participou com a gente desse podcast. Eu acho que sempre que a gente está falando de educação, na verdade, a gente está tentando materializar a mudança do Brasil que a gente tem para o Brasil que a gente merece. E a gente merece um Brasil melhor, e para isso não tem outro jeito que não seja com uma educação, mas uma educação transformadora, uma educação cidadã, que trabalhe para essa nossa nova geração aquilo que eles precisam ter condições de aprender para viver nesse mundo que está em construção, cada vez mais dinâmico, cada vez mais com degraus moles, né? Cada vez mais líquido, né? O Bauman fala dessa liquidez. A gente precisa desenvolver uma educação que permita viver nesse mundo novo que está aí. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, porque é uma forma que a gente tem de estar socializando, estar trocando experiência. Eu não tenho certeza e razão em tudo, nem você, nem quem está nos ouvindo, mas juntos, pensando um pouco juntos sobre isso, eu tenho certeza que a gente consegue avançar, e a gente está avançando. Então, nós estamos aqui na comunidade Professor Autor. Nós somos aqui mais de 2.000 professores reunidos, desenvolvendo autoria, desenvolvendo reflexão que nós trazemos sobre avaliação educacional. A gente tem o curso de elaboração de itens. A Luzia não está aqui hoje porque a gente está meio assim, ela está em Fortaleza e eu estou em Brasília. Não é separado não, é porque ela está na secretaria lá, agora eu estou indo e voltando para lá, tá? Então estamos juntos já. Mas ela não pôde estar neste podcast, então nós estamos aqui falando com 2.000 professores de todo o Brasil que estão desenvolvendo a autoria. Estão elaborando questões de prova para o SAEB, para o Enem, para editoras, para o INEP, para sistemas educacionais de todo o país. E agora estão ocupando espaços nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais de educação. Muitos municípios já contam com nossos especialistas em avaliação educacional, que a nossa pós-graduação é em avaliação educacional. Nós temos também a pós-graduação em alfabetização e a pós-graduação em inclusão no processo educativo. Então, e a pós-graduação em autoria também é nosso principal, né, produto que está sendo gestado nesse momento. Então, você tem oportunidades na área de avaliação educacional. Se você se sente motivado a buscar, então, conte conosco. Nos vemos por aí no próximo Pode Professor, Pode Autor podcast. Obrigado. Até mais.